Um novo episódio do POcast está no ar. Venha explorar o universo da pesquisa operacional conosco. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do POcast. E comigo aqui, professor Marcos, como está? Tudo bem? Opa, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde aí, né? Dependendo de quem estiver ouvindo aí o POcast. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui compartilhando esse espaço aí com o meu amigo professor Deoclides. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por nos abrilhantar aqui com a sua presença. E um convidado especial indicado pelo professor Marcos, um jovem brilhante que vai apresentar para a gente o seu trabalho, que logo, logo vai fazer parte aí da sua defesa de dissertação para o mestrado. Igor Pinheiro. E aí, Igor, tudo bem? Olá, professor Deoclides, professor Marcos dos Santos, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas os senhores estão assistindo ou ouvindo o nosso POcast. É um prazer, é uma honra inenarrável participar dessa iniciativa, né, para difundir a PO no Brasil e no mundo. Então, é com muita vontade de mostrar o meu entusiasmo pela PO que eu participo desse bate-papo. Legal, muito bem. E vamos começar, Igor. Você pode dar uma pincelada para a gente aqui sobre a sua trajetória, onde você estudou, se formou, o que você está fazendo agora, e também dar uma tentativa de previsão no futuro, o que você pretende mais para frente? Com certeza. Bom, eu nasci em Natal e vim... Vou ser bem conciso na minha apresentação, para não tomar muito tempo, né? Até porque o artigo é um pouco longo, a gente vai falar bastante sobre os pormenores, sobre os detalhes do artigo. Então, eu nasci em Natal e vim morar no Rio de Janeiro aos 16 anos para poder cursar a Escola Naval, né? Na verdade, o Colégio Naval, que é o ensino médio, e depois a Escola Naval, que é o ensino superior, são as escolas de formação dos oficiais da Marinha do Brasil. Então, me formei em 2014, fiquei bem classificado, consegui voltar para Natal, servi lá por 2 anos e meio, vim fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais da Marinha do Brasil, aqui no Rio, e pouco tempo depois da conclusão desse curso, abri um processo seletivo em engenharia de produção na Marinha do Brasil. Eu me interessei, participei do processo seletivo, graças a Deus foi aprovado, e ano passado, né, em 2020, começou minha trajetória na pesquisa operacional. Eu tive oportunidade de conhecer o professor Marcos Santos, professor Simões, lá na Universidade Federal Fluminense, e aí deu match, né? Usando uma expressão bem na moda, deu match a forma de trabalhar e de passar o conhecimento do professor Marcos Santos e do professor Simões são, assim, a forma como eles passam a PO, o entusiasmo, a felicidade, né, de realmente ensinar os conceitos é algo fora do comum. Me identifiquei, principalmente na área de análise multicritério, porque é uma ferramenta que serve para resolver problemas, dos mais variados tipos, né? Hoje eu vou apresentar, de forma resumida, o artigo, né? Foge um pouco do que a gente está habituado, que é escolher, ordenar, qual é a melhor. Então, é um método, o método Electrimor, o método da minha dissertação, é um método que serve para classificar, né? Para categorizar alternativas. Então, espero que o pessoal de casa goste e vislumbre, né, aplicações. Desde já me coloco à disposição para escrever artigos. O mais importante é isso, né? Eu sempre falo, não é a fórmula, não é... Mas mais importante é olhar aquele método e ver como é que eu posso aplicar aquele método para resolver problemas reais, né? Não adianta ficar discutindo o que é o lambda, o que é o... Né? Enfim, isso aí é... Né? Não obstante a matemática seja emocionante, desafiante, há momentos para a gente se concentrar nela e a gente para isso, né? E a aplicação prática não é menos valorosa, então é muito importante para a gente também. Então, Igor, vamos compartilhar aí a sua tela com o artigo. O pessoal do áudio depois, que está ouvindo no podcast, depois pode
consultar lá no YouTube, vai encontrar também a apresentação. A gente vai deixar os links disponíveis para encontrar o artigo também. E a gente vai ver aqui um pouco sobre o que é esse trabalho. Então, por favor, descreve um pouquinho, primeiro, a partir do título, depois, se você puder falar do problema, né? Qual é o problema que você pretende resolver com o que você vai apresentar para a gente? Com certeza, professor. Bom, esse artigo, primeiro eu vou contextualizar, né, o porquê do artigo, como surgiu a ideia, que eu acho que é mais palpável, né, para o pessoal de casa. Então, assim, o problema surgiu vindo de uma aluna da graduação da Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha em uma empresa de treinamento de TI, ofertando cursos, né, para profissionais de TI, e ela tinha um problema que versava sobre a reestruturação do portfólio de cursos dessa empresa. Então, a empresa estava passando por uma reestruturação fruto da pandemia, que afetou sobremaneira os ganhos da empresa. Então, eles tinham que priorizar alguns cursos em detrimento a outros, porque, por razões óbvias, o orçamento era escasso, né? Era limitado, então eles tinham que alocar esse recurso nos cursos que mais davam retorno. Só que eles tinham dificuldade em identificar quais cursos eram esses, como eles iam mensurar, como seria apoiado o processo decisório. Então, eu vi nesse problema uma oportunidade ímpar para aplicar o método da minha dissertação, o método Electrimor, que justamente ele categoriza as alternativas em classes pré-definidas. Então, de antemão, eu já vislumbrei, ok, a gente pode analisar duas classes, uma classe boa e uma classe ruim, né? Então, os cursos que ficassem naquela classe alta seriam priorizados e os que ficassem na classe mais baixa poderiam ser descartados sem muito prejuízo, né, para a empresa, porque não estavam dando retorno quando avaliados à luz do método Electrimor. Então, essa foi a ideia inicial. Vocês vão ver, quem estiver assistindo vai ver, quem estiver ouvindo, eu acredito também vai conseguir entender, né? Essa linha de ação inicial ela não se mostrou tão produtiva, vou mostrar por quê. E, no final, a gente avaliou 3 classes, né? Os mais indicados, aqueles intermediários que podiam ser mantidos, e a terceira classe, aqueles que poderiam ser descartados. Então, assim, feita essa introdução, eu já vou até poder pular o abstract, né, porque eu já resumi basicamente o que estava no abstract. O título do artigo é Strategic Study for Managing the Portfolio of IT Courses Offered by a Corporate Training Company, an approach delivered of Electrimor with Criteria Hybrid Method. Então, traduzindo, né, estudo estratégico para o gerenciamento do portfólio de cursos de TI oferecidos por uma companhia de treinamento corporativo. Uma abordagem à luz do método Electrimor, né, do método híbrido Electrimor. Híbrido porque ele traz consigo conceitos compensatórios e não compensatórios, né? Então, métodos de agregação e métodos de sobreclassificação. Eu não sei qual é a familiarização do pessoal de casa com esses conceitos, eu vou tentar de forma bem, não diria didática, né? Mas de uma forma que o pessoal que não tem tanta intimidade com a pesquisa operacional e com o método multicritério possa entender. Mais à frente, eu acredito que vai ficar claro por que é um método híbrido. Então, assim, em linhas gerais, essa foi a motivação do nosso artigo. Ele foi publicado no International Journal of Information Technology and Decision Making, é um periódico bem relevante na área de tomada de decisão, indexado na base Scopus, Web of Science, tem JCR, que é um acrônimo para Journal Citation Report, como se fosse como o comandante Marcos fala, meio que um selo Inmetro, né, de qualidade, é um selo que distingue as revistas mais relevantes do mundo. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de publicar numa revista bem de impacto muito alto, né, na vida acadêmica, que mostra que os novos métodos de apoio multicritério estão sendo bem quistos, né, pela academia e pelo mercado, porque eles agregam, a grande maioria desses métodos, pelo menos os nossos grupos de pesquisa, eles são híbridos, né, então eles trazem conceitos de agregação e conceitos de sobreclassificação. Posso prosseguir com o artigo? Continua. Ou o senhor quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto, vamos em frente. Tá bom. Okay. Então, aqui o artigo conta com 6 autores. Eu,
Igor Penha de Araújo Costa, Miguel Ângelo Lélia de Moreira, nosso colega de doutorado, está fazendo doutorado agora na Universidade Federal Fluminense, Arthur Penha de Araújo Costa, que é meu irmão, oficial da Marinha do Brasil, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, Luiz Frederico Horácio de Souza de Barros Teixeira, oficial da Marinha, mestre em Engenharia de Produção pela UF, professor doutor Simões, da Universidade Federal Fluminense, professor Marcos dos Santos, nos habilita com a sua presença aqui no nosso bate-papo. Né, aqui tem o ciclo do artigo, né, foi recebido em 16 de fevereiro, revisado no dia 25 de julho, né, que a gente recebeu para submeter a revisão, foi aceito no dia 9 de agosto e publicado 17 de setembro. Então, já está disponível, com uma pequena limitação, né, o artigo não é de acesso aberto, então, para poder fazer o download, o pessoal tem que se cadastrar na plataforma. Eu consegui o artigo completo por ter sido autor, né? Mas aí não tem problema, o pessoal que quiser ter acesso ao artigo completo, a gente conversa. E aqui vale comentar, o professor Euclides, olha só, o artigo ele foi enviado no 16 de fevereiro e foi publicado no 17 de setembro, né? Foi enviado no mês 2 e só foi publicado no mês 9, né? Então, 7 meses depois. E foi até rápido. Isso que eu ia comentar. E, para mim, isso é um ciclo rápido até, pelo que eu tenho visto em muitos outros artigos. Foi rápido. O outro que nós colocamos lá na revista Pesquisa Operacional levou quase 3 anos, o do Sapevo M, né? O normal é 1 ano e meio, 2 anos, da primeira submissão até... Isso eu estou falando nessas revistas de alto impacto, né? Nesses periódicos internacionais. Normal é 1 ano e meio, 2 anos, que vai, volta, né? Aí fica naquela, né? Então, esse aí foi até relativamente rápido. Eles mandaram para a gente com algumas observações, e aí nós atendemos lá as solicitações, mandamos de volta, e rapidamente ele foi aprovado e publicado. Até surpreendeu, né? 7 meses foi bastante rápido. Legal. Pois é. Aqui já vai uma dica para o pessoal de casa que está buscando publicações de alto impacto. Aqui foi uma dica do professor Marcos Santos, né, para deixar bem claro no título qual é a nossa abordagem, né? Por isso que a gente colocou aqui, TI, né, Information Technology, que está até no título do periódico, né? Então, assim, de cara, o editor que recebeu o artigo, ele já tinha certeza de que o trabalho era sobre TI e tomada de decisão. São justamente as duas principais vertentes, né, desse periódico. Então, como o professor Marcos sempre fala, o título é a alma do artigo, né? Um título conciso e que mostre para o revisor, para o editor, enfim, para quem quer que seja, a finalidade do artigo, ele já larga um pouco na frente, né? Então, esse tempo ele acaba sendo abreviado, esse tempo de revisão, justamente em função, também, claro, né, em função do título do artigo. Alguma pergunta? Posso prosseguir? Vamos lá, prossiga. Ok, então vou dar uma varredura geral no artigo. Tá? Nós começamos pelo abstract. Eu já, basicamente, percorri tudo que está aqui no abstract nas minhas palavras iniciais, né, contextualizando o artigo. Então, de um modo geral, é uma empresa do ramo de treinamentos corporativos que tem o objetivo de reestruturar o seu portfólio de cursos. Só um adendo, né? O nosso resultado, que eu vou mostrar mais à frente, ele foi efetivamente colocado em prática pela empresa e os resultados estão sendo muito satisfatórios. Né? Então, isso particularmente me enche de alegria. Eu vejo uma ferramenta criada pelo nosso grupo de pesquisa sendo bastante útil na iniciativa privada, né? Não só na academia, não só na parte da pesquisa operacional como um todo, mas também melhorando os processos em uma empresa do ramo de TI aqui no Brasil. Então, na introdução, nós começamos falando sobre o impacto. Você quer falar, professor? Não, prossiga. Pode prosseguir. Então, na introdução, nós começamos falando sobre o impacto da Covid-19 no mundo inteiro, né? Não só na saúde pública como um todo, mas também na economia e nos processos das empresas. Só que a pandemia trouxe consigo, né, como uma das consequências, uma maior
conscientização da população para a preparação, né? Para preparação, principalmente com relação à tecnologia. Então, a gente viu um boom na ciência de dados, a gente viu um boom na oferta de MBA em TI, em Data Science Analytics, enfim, o Power BI também cresceu bastante, né, nesse período de pandemia, justamente para melhorar os processos no que tange a tecnologia da informação. Então, na introdução, nós deixamos claro, né, e basamos o nosso artigo para contextualizar o problema proposto, né, o problema estudado, na verdade, que é a reestruturação do portfólio de cursos de uma empresa que estava passando por uma crise, teve uma queda abrupta nos seus ganhos e se viu obrigada a reestruturar os seus cursos. Caso contrário, não teria como prosseguir, né? Como manter o negócio. Ô, Igor, só uma dúvida aqui. Então, eles tiveram essa quebra, esse problema por causa da pandemia, que houve uma queda de procura dos cursos deles, é isso? Isso. Foi uma queda inicial, então eles procuraram a reestruturação, só que eles tiveram uma mudança muito grande de comportamento. Então, alguns cursos que antes eram mais procurados, eles passaram por uma queda na sua procura e outros se sobressaíram. Então, eles utilizaram o método, a gente vai ver aqui os critérios avaliados, para ter também uma noção dessa mudança de paradigma, né? Além da crise gerada pela pandemia, que gerou queda de renda, então muitos profissionais não tinham mais como se matricular, né, nos cursos. Algumas outras empresas precisavam desses treinamentos, só que o perfil desse aluno mudou. Então, isso também foi levado em consideração na nossa análise, né? Não só a crise, mas também essa mudança de paradigma de cursos, que, por exemplo, não eram tão procurados, e agora, com a pandemia, devido a novas exigências da pandemia, eles passaram a ocupar um lugar de destaque na empresa. Então, é interessante notar aqui a questão da mudança de ambiente, né? Qualquer empresa tem que estar sempre atenta ao que está acontecendo no seu ambiente de negócio. E aqui, como você falou, ela estava, digamos, confortável com um determinado portfólio de treinamento. Pré-pandemia, que com a pandemia teve que reaver, porque a demanda mudou, as exigências mudaram, e eles também não sabiam exatamente como lidar com isso. A sugestão desse trabalho é para resolver esse problema. Muito bom. Exatamente. Então, aqui nós falamos sobre a importância do apoio multicritério à decisão, né, como uma ferramenta muito útil, principalmente para selecionar, ordenar ou distribuir alternativas, né? Distribuir alternativas em classes, perdão, que é o caso do nosso artigo, aplicando o método Electromore. Então, aqui descrevemos, citamos artigos basilares ali que definem o que é um tomador de decisão, o que é um decisor, na verdade, né, decision maker. Aí aqui a gente prossegue explicitando qual é o nosso objetivo da pesquisa, que é, mediante o método Electromore, categorizar os cursos de uma empresa de TI no Brasil, visando melhorar os seus processos e auxiliar o processo de tomada de decisão. Uma pergunta aqui. Como você fala em Electromore, há outros métodos de apoio multicritério à decisão, certo? E alguns deles lidam com esse problema também de você fazer a classificação, né? Uhum. O sorting. Por que o Electromore seria o preferível neste caso e por que não outro? Teve alguma avaliação desse sentido? Excelente pergunta, professor. O Electromore, o more, vem de múltiplos decisores e ordinal, né? Então, o método Electromore, ele é o primeiro da família Electri com característica ordinal, por isso que ele é híbrido, né? O que é um método ordinal? É um método que estabelece uma pré-ordem, né? Então, eu não estabeleço um número cardinal, por exemplo, 100, 200, 300. Eu tenho uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, é melhor, é pior. Então, isso é um método ordinal, né? Se o professor Marcos quiser complementar, mas tentando explicar de uma forma bem simples, né? O método ordinal, ele se caracteriza por um estabelecimento de prioridade, né? Uma pré-ordem inicial, não necessariamente ligada ao número cardinal, né? Então, se eu tiver, por exemplo, quero escolher um jogador de basquete. Um jogador de basquete tem 2,20 metros, o outro tem 1,80 m, isso é a cardinalização das suas alturas. Mas, numa forma ordinal,
quão melhor, né, ou mais indicado para um time de basquete aquele jogador de 2,20 metros em relação ao que tem 1,80 m. Então, isso é uma análise ordinal. Então, o método Electrimol, ele propõe, o primeiro método da família Electri, que tem essa característica ordinal, tanto para a elicitação dos pesos dos critérios, mediante análise par a par dos critérios, né, a gente vai ver mais à frente, quanto na avaliação de critérios qualitativos, né, que a gente não tem como estabelecer uma cardinalização. Por que eu falei que ele é um método híbrido? Porque como faz parte da família Electri, né, a família Electri, ela, por natureza, é uma família de sobreclassificação, que utiliza conceitos de preferência, fraca, estrita e veto, a depender dos métodos, só preferência fraca, só preferência estrita, alguns métodos não têm veto. No método Electrimor, nós temos preferência fraca, estrita e veto. Vou tentar explicar resumidamente mais à frente o que são esses conceitos, né? Como eles são importantes e o porquê do método de sobreclassificação. Né? Os métodos de sobreclassificação, de um modo geral, eles utilizam algoritmos semelhantes à forma de pensar da mente humana. Então, se eu estiver comparando, pegando esse exemplo de novo, jogador de basquete, um cara com 2,20 e o outro com 2,15, visualmente, muitas vezes eu nem vou saber quem é mais alto, olhando. O cara que tem 2,20, o cara que tem 2,16, por exemplo. Como é que eu vou saber quem é mais alto? É difícil, né, visualmente. Então, nesse caso, nós teríamos uma equivalência, né? A mente humana enxerga os dois como equivalentes. Se eu for analisar friamente o número cardinal da altura, eu vou saber que o de 2,20 é maior ou melhor do que o de 2,16 no critério altura. Mas a mente humana, muitas vezes, não capta essa diferença. Então, daí os conceitos de preferência estrita, preferência fraca e veto, que eu vou falar mais à frente. Tá? Então, introduzindo, respondendo, não sei se respondi a sua pergunta, professor. Não, tá ok. Ótimo. Okay. Então, prosseguindo, nós fizemos a revisão da literatura, principalmente sobre aplicações de métodos multicritério na iniciativa privada, né? Na área de TI, na área de curso, na área de tecnologia como um todo. Então, verificamos, como já é de se esperar, diversas aplicações, citamos aqui e estudamos e notamos a tendência, né, de publicações dos mais citados. Então, verificamos que muitos métodos multicritério, como Dematel, HP, ANP, Macbeth, que são métodos consagrados aí na PO, né, principalmente na análise multicritério, TOPS, Vicor, são bastante utilizados, né, nessas temáticas. Então, fomos citando, vendo qual era o padrão de publicações, e aí, no final, isso aqui é até uma dica também para quem está começando agora, começando a escrever artigos. A revisão da literatura ela é interessante de ser feita, porém, no final, o que muitos revisores pedem, né, e assim dá um peso para o seu trabalho, é identificar qual é a contribuição do seu trabalho, fruto do que você encontrou na revisão da literatura. Então, você identificou uma tendência, tá bom, mas o que o seu trabalho, o que a sua abordagem, a sua metodologia fornece de novo, né, fornece de relevante para aquela linha de pesquisa. Então, aqui, nos 2 últimos parágrafos, eu estou falando aqui, desculpa, porque eu estou me dirigindo para quem está vendo, né? Para quem está ouvindo, imaginem, deixa eu dar uma olhada, porque eu não tenho de cabeça, mas acredito que são 3, 4 páginas de revisão da literatura, é bastante coisa. Nós citamos por volta do artigo só nessa sessão, né? Vai até o 49, né? Então, até a revisão da literatura, nós já citamos 49 artigos. Então, varremos efetivamente toda, não vou dizer toda, né? Porque é uma expressão muito forte, né? Mas os mais citados, os artigos mais relevantes, né, nessa área, né, de apoio multicritério na iniciativa privada, no meio corporativo, estão citados aqui no nosso trabalho. E, no final, nós identificamos a principal contribuição do nosso artigo. Então, nós verificamos que o método Electri, que é um método de distribuição da família Electri, ele é utilizado, só que, por não ter essa característica ordinal, ele não tem como das suas vantagens a elicitação dos pesos de forma transparente para o decisor. Então, normalmente, no método Electri, ou ele é usado em conjunto com outro método, às vezes método HP ou algum outro método para calcular os pesos, ou os pesos são arbitrados pelo decisor. Então, eu vejo lá 5 critérios e falo, o critério preço ele tem 40% de peso. O critério, sei lá, estou avaliando um carro, o tamanho do porta-mala tem 20% de importância. Mas é uma coisa muito vaga.
Por quê? Porque eu acho que é isso, né? Então, é algo que não é tão transparente, né? Como posso dizer? Acredito que a transparência nem seja a expressão ideal, mas é algo que não tem como ser eu diria, mensurado. É meio que ao bel prazer do decisor. Então, o Electrimor, por ter essa característica ordinal, ele permite que o decisor tenha transparência na licitação dos pesos. E por ser um método multidecisor, né, na nossa análise, convidamos 3 especialistas da própria empresa para elicitar os pesos e analisar toda a situação problemática, ele se torna um processo democrático, né? Levando em consideração a opinião de mais de um especialista. Então, deixamos isso aqui claro. Além disso, o método Electrimor, como veremos mais à frente, ele fornece 2 listas, né, de classificação. Então, ele permite analisar 2 cenários diferentes, o que torna o resultado mais robusto, porque se eu analisar 2 cenários bem diferentes e uma alternativa se colocou na classe A nos 2, isso indica que ela realmente, naquela modelagem, naquele conjunto de alternativas, ela apresenta um desempenho digno de classe A, ou de classe B, ou de classe C, a depender da nosso resultado. Então, de um modo geral, se eu pudesse dar uma dica para quem está ouvindo em casa, para quem está assistindo também, a revisão da literatura ela é bem cobrada em revistas de alto impacto e, normalmente, os revisores exigem que você varra, né, que você cite os artigos mais relevantes e que você identifique uma tendência ou um padrão, né, nessas publicações, alocando a sua contribuição nesse contexto. Então, qual é a contribuição? Se o seu artigo está propondo algo novo, ou se o seu artigo está utilizando o que foi visto na literatura como uma extensão, você só baseou sua ideia e está aplicando o seu método, né, a sua metodologia para resolver determinado problema. Então, existem várias formas de você tratar. Nesse caso específico, nosso artigo, identificamos a tendência e verificamos que nos métodos de distribuição, né, existem algumas aplicações, mas com essa dificuldade da licitação dos pesos e do tratamento de critérios qualitativos, que o Electrimor resolve muito bem, por ter essa característica ordinal. Perfeito. Alguma dúvida? Não, Até aqui? vamos em frente. Ok. Então, no capítulo 3, nós estruturamos o problema, então definimos aqui demanda, para contextualizar efetivamente o leitor sobre o problema, né, que a gente está tratando. Então, aqui falamos, eu vou direto para o diferencial, né? Considerando um problema um problema real, né, do nosso dia a dia, a incerteza ela é intrínseca, né? Ela é sempre ligada, né, ao processo de tomada de decisão, porque depende da opinião de alguém, né? Isso não tem como fugir. Então, normalmente, essa incerteza é o que torna o processo decisório delicado, né? Porque, a depender da opinião do decisor, uma alternativa é melhor do que a outra, ou um critério é mais importante do que o outro. Então, nesse contexto, métodos ordinais, eles facilitam a licitação por parte dos decisores e, além disso, métodos com mais de um decisor, eles tornam esse processo decisório mais democrático, consequentemente, mais, não diria confiável, né? Mas eu diria mais transparente, porque nós conseguimos ver, por exemplo, para um decisor o que é melhor, o que é pior, para outro o que é melhor, o que é pior. Normalmente, essas opiniões não convergem, então o método ele agrega essas diferenças de opinião e fornece um resultado levando em consideração a opinião de diversos especialistas com diferentes pontos de vista. Então, resumidamente, na nossa estruturação, nós focamos nesse contexto, né, de incerteza, de diferenças de pontos de vista, e a vantagem do Electrimor tratar essas incertezas e agregar a opinião de múltiplos decisores, fornecendo resultado, levando em consideração a opinião de todos eles. E você acha que esse critério ajuda a resolver um problema típico de situações em que nós temos múltiplos decisores, que é o conflito e a dificuldade de chegar a um consenso que seja bom para todos e para o resultado da empresa? Quanto mais decisores, mais difícil, e também isso leva a uma
um tempo maior para tomar a decisão, quando se tenta resolver todos os conflitos. E esse método, assim como outros desse tipo, seriam muito úteis para resolver esse tipo de problema, de reduzir o tempo e chegar a um consenso mais rápido? Excelente pergunta, professor. Assim, normalmente, nas nossas análises, nós avaliamos individualmente cada decisor, chegamos a um resultado, e depois fazemos também a análise pelo método, levando em consideração diferentes opiniões. Comparamos esses resultados. De um modo geral, os resultados são bem parecidos. Eu vou mostrar isso mais à frente, né? Então, é claro que os conflitos eles são necessários, né, até para melhorar os processos, porque cada especialista tem a sua visão, né? Nós convidamos 3 especialistas nesse caso específico, cada um com uma visão. Então, um cara do setor administrativo, outro cara do setor de curso, efetivamente, né, que preparava os instrutores da empresa, e o outro que tinha uma visão mais externa, né, pensando mais com a cabeça do cliente. Então, cada um tinha a sua visão, e para cada um, determinado critério era mais importante do que o outro. Então, o método agrega todas essas diferenças de ponto de vista e fornece um resultado. Nesse caso, nós comparamos individualmente com cada um deles, os resultados foram bem parecidos, porque realmente as alternativas que ficaram na classe A, olhando a grosso modo, elas eram as que apresentavam melhor desempenho realmente nos critérios com maior peso, e considerados, consequentemente, os mais importantes na nossa análise. Perfeito. Então, posso prosseguir ou tem mais alguma dúvida até aqui? Não, sem dúvida, vamos em frente. Ok. Então, prosseguindo com a metodologia, é importante deixar claro também a importância da metodologia em textos científicos, porque é aqui que a gente deixa claro o que a gente pretende fazer para chegar na solução, né? Então, aqui, fruto da consulta aos especialistas, nós estabelecemos os critérios da nossa análise, aí descrevemos cada um, né, para deixar bem claro o que foi considerado para cada análise. Então, consideramos certificação daquele curso, que é algo muito importante, né, para quem está fazendo o curso, a certificação, se ela é válida, se ela não é, se existe certificação ou não. Pré-requisito, se era necessário algum pré-requisito para cursar determinada cadeira, né, na empresa. Demanda de mercado, aí aqui a gente já entra na procura pelo cliente, né? Não só no esforço interno, ou se é necessário pré-requisito ou não, mas na demanda propriamente dita. Esse critério foi colocado, foi pedido, né, pelos especialistas, que a gente colocasse esse critério justamente para captar essa mudança de comportamento fruto da pandemia, né? A demanda de mercado. Aí aqui o quarto, preço impacta sobremaneira na procura, né, ou não, né, no momento da demanda ou não de determinado curso, e o esforço interno da empresa para oferecer aquele curso. Então, no que tange a material, no que tange a preparação dos professores, a salários, a tudo isso. Então, inicialmente, a gente ia avaliar 20 critérios. Esses 20 critérios, a gente criou os clusters, né? E aí, no final, nós compomos esses 20 em 5 critérios, que são esses que eu falei. Então, só repetindo para o pessoal de casa que não está tendo acesso à visualização do artigo, né? Certificação, pré-requisito, demanda de mercado, preço e esforço interno. Notem que esses critérios eles abrangem tanto o ponto de vista da empresa, né, como quem está oferecendo o serviço, quanto o ponto de vista esperado pelo cliente, né? Então, preço, a certificação. Então, assim, naturalmente, a depender de quem está avaliando os critérios, determinado critério vai apresentar ou não uma maior importância em relação ao outro. Bem, aí aqui nós também já decidimos, junto aos especialistas, os 16 cursos mais importantes, né, na nossa análise. Então, temos curso de IT, COBIT, Agile, IT, governança, orçamento de TI, helpdesk, a privacidade e proteção de dados, enfim. Ao todo são 18 cursos, né? E aí vai um adendo. Nesses casos, né, com um número relativamente grande de alternativas, os métodos de distribuição eles acabam fornecendo um resultado mais conciso, né? Porque você vê efetivamente a diferenciação de classes. Se eu estivesse avaliando, por exemplo,
3, 4 alternativas para dividi-las em 4 classes, podia ser que todas elas ficassem na classe A, nenhuma na classe B, nenhuma na classe C, nenhuma na classe D, ou uma na classe A, 2 na B, nenhuma na C e uma na D. Então, assim, a visualização, né, da clusterização, ela não fica tão como posso dizer, tão robusta, né, se tiver um número baixo de alternativas. Então, nesses casos, com um número relativamente grande, no nosso caso 18, esses métodos de distribuição, eles são bem úteis para efetivamente distribuí-las em classes. Tudo bem até aqui? Bom. Bem, finalizando a subseção de metodologia, nós descrevemos aqui as classes. Então, eu falei no início, né, que inicialmente a gente gostaria de dividi-las em 2 classes, classe A e B, mas conversando com o pessoal da empresa, nós achamos melhor dividi-las em 3. Então, classe A, cursos que deveriam ser priorizados por dar mais retorno e apresentarem o melhor desempenho, né, nessa análise. O curso B, a classe B, correção, os cursos que poderiam ser mantidos por apresentarem desempenho intermediário, e a classe C, cursos que poderiam ser descartados por apresentarem, à luz dos critérios estabelecidos, os piores desempenhos. Então, aqui nós deixamos claro qual seria a metodologia, né? Como que a gente faria para dividir as alternativas e o que significa, né? Qual é o significado semântico, né, de cada classe em si. Porque se a gente for olhar A, B e C, ok, o que significa? Então, vale deixar bem amarrado na metodologia o que significa, né? Qual é o porquê de cada classe. Tá? Então, agora, indo para o capítulo 4, capítulo de referencial teórico, aqui nós definimos de forma bem resumida, né? Porque não é o método principal do artigo, né? Os métodos da família Electri como um todo, e vocês vão ver que quem está assistindo em casa, quem está ouvindo também, né? E depois quiser ter acesso ao artigo, que nós fizemos de forma bem resumida a parte da tomada de decisão, métodos multicritério como um todo, os métodos da família Electri. Aqui nós citamos todos os métodos da família Electri, justamente para deixar claro para o revisor que a gente conhece todos os métodos da família Electri, sabe para que eles servem e o porquê o Electrimor é o mais indicado nessa nossa análise. O que ele tem de diferente, né? Então, aqui no final, nós colocamos, né, que o Electrimor ele permite a análise ordinal, né, de peso, ressaltamos, né, repetimos, na verdade, já havíamos colocado na visão da literatura, e aqui colocamos de uma forma mais direta, né, qual é a contribuição do Electrimor para a família Electri como um todo, que é uma família de métodos bem conhecida e bastante utilizada na análise multicritério. Então, citamos todos os métodos da família Electri e, no final, deixamos claro qual a contribuição do Electrimor. E só para lembrar aqui, né, é importante destacar que lida com critérios tanto quantitativos quanto qualitativos, né, que às vezes Exatamente. não é o caso. Exatamente. E essa é a principal contribuição, né, do método Electrimor. Que antes dele, todos os métodos Electri eles só lidavam com critérios quantitativos. Então, o Electrimor ele trata esses dados e transforma dados ordinais em cardinais, né? Ele tem que fazer essa transformação justamente para poder tratar dados ordinais e calcular usando o conceito de sobreclassificação, preferência estrita, fraca e veto. Tudo bem? Então, continuando aqui, nós descrevemos o método SAPEVO-M, também desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, e fruto do SAPEVO-M, o Electrimor calcula os pesos, né? Então, o SAPEVO-M ele utiliza uma escala de 7 pontos, que vai de -3 a 3, né? Ou seja, de absolutamente pior até absolutamente melhor. No Electrimor, nós enxugamos essa escala. Então, ele trabalha com escala de 5 pontos. Vou mostrar mais à frente. Vou mostrar aqui logo aqui, quem está vendo. Para quem está vendo em casa, nós temos essa tabela. Para quem está ouvindo, nós temos uma tabela que explica o que significam esses 5 pontos, né? Então, nós temos 5 relações possíveis na análise par a par de critérios, né, entre os critérios ou dentro de cada critério. Então, intercritério, nós temos um critério, ele é muito menos importante do que o outro, ele é menos importante do que o outro, ele é equivalente ou tão importante quanto o outro, ou ele é mais importante,
ou muito mais importante. Então, são essas 5 relações possíveis. E a cada relação ordinal, dessas que eu falei, é atribuído um valor numérico, né, que vai de -2 a 2. Tudo bem? Acredito que ficou claro, né? Não está claro. Tá bom. Então, prosseguindo, essa mesma avaliação para par, ela é feita em critérios qualitativos. Então, se eu tiver, por exemplo, um critério qualidade, se eu estiver avaliando qualidade, é relativamente complicado estabelecer o que tem uma maior qualidade do que o outro, né? Por exemplo, comparando 2 carros. Então, esse aqui é o quinto, é o primeiro, é o segundo. Então, nesses casos, essa análise para par facilita muito a elicitação, né? Poder concluir de maneira cardinal quem é melhor, quem é pior, né? Porque é muito mais fácil analisar um a um do que eu ter, por exemplo, um conjunto de 17 alternativas e definir quem é melhor ou quem é pior, né? Quando tem um número grande assim. Então, essa análise para par ajuda nesse sentido. Como deficiência desse tipo de análise, em um número grande, muito grande de alternativas ou critérios, o esforço cognitivo é bem alto, né? Porque eu vou ter que avaliar cada uma. Então, isso acaba sendo um tanto trabalhoso. Por isso que o indicado é que análises paritárias sejam feitas em um número não tão elevado, né, de alternativas e critérios para diminuir um pouco esse esforço cognitivo. Bem? Então, aqui mostrando o método Electrimor, definindo conceitos de preferência fraca, preferência estrita e veto, né, que eu falei no início, são típicos de métodos de sobreclassificação. A preferência fraca, eu acho melhor dar exemplo do que explicar efetivamente o seu conceito, né? A preferência fraca ela surge quando você tem dificuldade de verificar quem é melhor ou pior, né? Então, é como se fosse nós chamamos de limiar de indiferença ou preferência fraca. Então, no exemplo prático do jogador de basquete, comparando 2 jogadores de basquete, se eu tiver um de 2,20 m e um de 2,16 m, essa diferença de 4 centímetros, para a mente humana, muitas das vezes é difícil de você verificar quem é melhor ou quem é pior. Então, nesse caso específico, por exemplo, se eu tivesse e a cada conceito desses, né, preferência fraca, estrita e veto, é atribuído um limiar, né? Na preferência fraca é o limiar Q, que é um número. Então, vamos dar um exemplo prático. Se eu colocar o limiar Q como sendo 5 centímetros, abaixo desse valor, se a diferença for abaixo desse valor, eu tenho uma indiferença entre 2 alternativas. Então, por exemplo, a comparação das alturas dos jogadores de basquete, se eu tiver um limiar de indiferença igual a 5, e a diferença entre eles for de 4, eu considero que eles são equivalentes naquele critério. Então, por isso que eu falei que é parecido com a mente humana, né? Se eu colocar aí, a preferência estrita é um limiar a partir do qual, né, ou seja, se a diferença for maior do que aquele valor, eu posso afirmar que aquela alternativa sobreclassifica ou supera a outra, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, um valor de preferência estrita igual a 10, se eu tiver uma diferença de altura maior do que esse valor, maior do que 10, eu afirmo que uma alternativa sobreclassifica a outra, né? Se eu tiver uma diferença entre o limiar de preferência estrita e o limiar de preferência forte, por exemplo, 8 centímetros nesse caso, lembrando, preferência fraca igual a 5, nesse exemplo, né? Preferência estrita igual a 10, e eu tenho uma diferença igual a 8, eu posso dizer que eu tenho uma preferência fraca de um jogador em relação ao outro. Tudo bem? Tudo bem. Como são definidos esses limites, esses limiares? Excelente pergunta. Esses limiares foram definidos em conjunto com os especialistas. Então, nós avaliamos os valores e perguntamos para o decisor 1, para você, qual seria uma diferença razoável de preço que poderia impactar ou não na escolha de um curso em detrimento ao outro? Tendo em vista que os cursos custam por volta de 600, 700 reais, eu acredito que 50 reais é um valor que não faria diferença para o cliente. Então, nesse caso, a preferência fraca seria 50 reais, por exemplo, né, no critério preço. Então, foram definidos em conjunto com todos os decisores. Tudo bem? Tudo bem. O conceito de veto, que também é bem importante na nossa análise, ele é bom também dar um exemplo para explicar, né, porque a sua definição ela não é tão clara, né? Pelo menos eu tive que ler várias vezes para entender. E aí, quando o professor Marcos me deu um exemplo prático, ficou claro o que significa o veto, né? Então, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, comparando carros. Quero comprar um carro e aí eu tenho Lamborghini, um Gol e um Celta.
Aí vou comparar preço, porta-malas, vou comparar potência, né? A Lamborghini provavelmente vai ganhar do Celta e do Gol em todos os critérios, exceto no preço. Vai ser discrepante, né? Então, vamos supor, R$1 milhão o preço da Lamborghini, R$50 mil o preço do Gol e do Celta. Então, quanto eu estou disposto a abrir mão em determinado critério para escolher aquela alternativa mais cara? Então, esse é o conceito de veto. Por exemplo, se eu colocar, nesse caso do carro, um veto igual a R$50 mil, uma diferença em desfavor, né, de uma alternativa maior do que R$50 mil, já inviabiliza aquela análise, né, entre uma alternativa e outra. Ou seja, se Lamborghini é mais do que R$50 mil mais caro do que determinada alternativa, ela pode ganhar daquela alternativa em todos os critérios, mas ela não vai sobreclassificar que ela perdeu em um determinado critério por uma diferença maior do que o veto. Então, espero que tenha ficado claro. Se o professor Marcos quiser complementar. A ideia é essa mesmo. Eu gosto de dar o exemplo do carro, que ele é muito didático, né? Então, porque, assim, é o que eu sempre falo, né? Todo método tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né? Não existe método perfeito. Isso em todas as áreas da PO, né? Grafos não resolve tudo, simulação não resolve tudo, né? Programação linear não resolve tudo. Você tem que buscar um método que esteja adequado para aquele seu problema, né? E aí, particularmente entrando aí em multicritério, que foi esse artigo aí do Igor, nós temos aí basicamente duas grandes escolas, né? Os métodos de agregação de síntese, que chamavam, né, de métodos da escola americana, no caso do HP, do Topsys, né, e de outros. E temos os métodos de sobreclassificação, que é esse que o Igor está apresentando, que são os métodos da chamada escola franco-belga. Tá? Então, assim, qual é a crítica, né, quando o Bernard Roy, em 68, desenvolveu o Electro, o primeiro, né, Electro 1, qual era a crítica para os métodos de agregação de síntese? É que no método de agregação de síntese, como o HP, por exemplo, o HP é ótimo, eu gosto do HP, mas o exemplo que o Igor deu do jogador de basquete, né? Para o método HP, não tem acordo. Se um jogador tem 2,1 centímetros e o outro tem 2 metros, o de 2,1 metros é melhor do que o de 2 metros. E acabou. Essa é uma característica dos métodos de agregação de síntese. Ele tem uma função de agregação que, né, se aquele critério é monotônico de benefício, ou seja, quanto maior a altura, melhor. Se o jogador for 1 centímetro maior, ele é melhor, e fim de papo. Né? Só que, na prática, o nosso cérebro não funciona assim. Né? Você está lá com a sua família sonha em trocar de carro ou adquirir um carro, né? Aí sua mulher, sua filha, Euclides, vamos trocar de carro. Aí, depois de 10 anos andando com aquele carro velho, você vai lá na concessionária. Aí chega lá o cara, olha, temos esse carro aqui, bacana, né? Tal modelo, R$120 mil. Aí você volta para casa, né? Conversa, e aí, vamos comprar, não vamos? Aí a mulher te convence, né? Não, vamos comprar. Só que você chega lá na outra semana, não está 120 mil, está 120.400. Você deixa de comprar? Você não vai deixar de comprar. Ele era 120 mil, passou a ser 120.400. Você é insensível a essa diferença de R$400, perto de 120 mil. Né? Ou então, outra situação, né? Você tem 3 carros distintos, um da Toyota, um da Honda e um da General Motors. E aí um custa 120 mil, o outro custa 120.400 e o outro custa 119.500. O custo não vai entrar no teu critério de seleção, não vai, porque para você os 3 são o mesmo preço. Está tudo 120 mil, 119.500, 120.400
para você, você interpreta como se os três fossem do mesmo valor, entendeu? Porque nós somos indiferentes a essa pequena diferença, né? Então, a ideia é justamente essa, só que essa indiferença ela tem um limite, né? Ela tem um limite. É justamente aí que entra a ideia do veto que o Igor falou, né? Ah, tá bom. Então, eu vou comprar um carro, então eu tenho lá um Celta, um Prisma, um Lamborghini. Ok. Aí você está avaliando vários critérios, né? Porque nos métodos de sobreclassificação, o que acontece? Quando uma alternativa sobreclassifica a outra, ela leva o peso para ela, como no método elétrico, né? Se A sobreclassifica B, ela pega o peso do critério e leva para ela, né? E aí o que acontece é o seguinte, tudo bem, mas no caso da Lamborghini, o que vai acontecer? Todas as outras vão sobreclassificar ela no custo, porque ela é absurdamente mais cara, né? Mas nos outros critérios, conforto, potência, seja lá o que for, certamente a Lamborghini vai sobreclassificar todas as outras, porque é um carro de um padrão muito alto. E aí, no fim das contas, o que vai acontecer? A Lamborghini vai ganhar, né? Porque ela, mesmo sendo absurdamente mais caro, mas todos os outros critérios ela é muito melhor, então ela vai levar todos os pesos para ela. Então, é por isso que entrou o conceito de veto. Não, tá, tudo bem. Então, a gente pode deixar, papapá, mas, olha, então eu vou fixar o seguinte, carro tem que ser até 200 mil, essa diferença. Se for mais de 200 mil, ele está fora. Aí é o conceito de veto, que o Igor falou, entendeu? Porque os métodos de sobreclassificação têm esse problema. Ele não gera uma cardinalidade associada a essa diferença. Se a Lamborghini fosse penalizada pelo custo dela, como acontece no HP, ela ia lá para baixo por causa do custo, né? Ela ia ser penalizada por esse custo imenso dela. Mas o problema é que o método de sobreclassificação não faz isso. O método de sobreclassificação é o seguinte, tá bom, se o Prisma e o Celta sobreclassificaram a Lamborghini no custo, ele leva o peso do custo. Só isso, né? Ou seja, a Lamborghini não é penalizada por ela ser absurdamente mais cara. Essa que é a ideia. Não sei se deu para entender. Não, ficou muito bom, porque agora está claro porque temos que vetar, né? Uma espécie de filtro para a gente dizer o que passa e o que não passa. É um passa-baixa, mais ou menos. Se fosse um método de agregação de síntese, top 6, eu não preciso me preocupar com isso, porque quanto mais cara ela for, mais ela será penalizada, em detrimento das demais alternativas. Perfeito. Né? Agora, de sobreclassificação, não acontece isso, né? Então, aí eu preciso impor um veto. Perfeito. Vamos lá, Igor. Então, prosseguindo, nós descrevemos aqui o método Sapego, aqui descrevemos, já entrando no método Electrimor, todos os conceitos, né, de concordância, concordância global. Eu acredito que não seja tão objetivo, né, tanto o objetivo da nosso bate-papo, entrar nessas equações aqui, mas, de um modo geral, os métodos da família Electri calculam uma concordância, né, de determinada alternativa sobreclassificar outra em determinado critério, e também calculam a discordância. Então, é aqui que entra o veto. Se a diferença em desfavor, na verdade, de uma alternativa em relação à outra for maior do que o veto, não adianta ela ganhar nos outros critérios. Ela não vai sobreclassificar aquela outra. Perfeito. Então, de uma forma bem resumida, a discordância é isso. E a credibilidade é um conceito bem importante também, porque ele que é comparado com o nosso nível de corte lambda para estabelecer a distribuição em classes, a credibilidade leva em consideração a concordância e a discordância. Então, se houver uma discordância igual a 1, ou seja, se o veto atuar, né, em algum critério, naturalmente a credibilidade já vai a 0. A credibilidade de uma alternativa sobreclassificar a outra, né? Se ela perde naquele critério com uma diferença maior do que o veto, a credibilidade dela ganhar, né, daquela alternativa já vai a 0, porque ela perdeu, né, por uma diferença maior do que o veto. Tá? Outra característica importante do método Electrimor é que nós propusemos 2 formas de estabelecer limiares de classe. Como ele funciona? Ele compara as pontuações das alternativas pelos limiares de classes.
Então, por exemplo, se eu quero dividir as alternativas em 3 classes, eu tenho que ter 2 limiares, correto? Que é acima do limiar mais alto eu tenho a classe A, entre os 2 limiares a classe B, e abaixo do limiar mais baixo a classe C. Né? Então, tem que colocar 2 limiares entre os valores máximos e mínimos em cada critério. Tudo bem? Acredito que ficou claro essa característica, né? Então, assim, nós temos 2 formas de obter esses limiares. O limiar BH, ele divide o intervalo entre o máximo e o mínimo em partes iguais, justamente para tratar distribuições que sejam não sejam tão discrepantes. Né? O limiar BN ele já divide em quantis. Então, dando exemplo, se eu tiver 6 alternativas, ele vai colocar esses limiares de modo que acima do mais alto fiquem 2, entre o mais alto e o mais baixo fiquem 2, e abaixo do mais baixo fiquem 2 também. Então, por que a gente desenvolveu essas 2 formas? Porque se a distribuição de valores for relativamente proporcional, né? Se for algo que não fuja, não tem um desvio padrão tão alto, o limiar BH ele vai captar bem esse comportamento. Se não for dessa forma, o limiar BN capta bem esse comportamento, dividindo as alternativas em subclasses. Não sei se ficou tão claro, mas quando a gente for para o exemplo, mostrando realmente os resultados, vai ficar clara essa diferenciação, né, de BH e de BN. Então, se não houver perguntas, eu posso prosseguir. Vamos de frente. Beleza. Então, aqui, só para ilustrar e facilitar a visualização, para quem está assistindo, claro, o BH divide os intervalos em partes iguais, né? Que nós chamamos de H, que é a diferença entre limiares de classes sucessivos. Tá? Já o limiar BN, ele divide em quantidades iguais, né? Então, não leva em consideração a pontuação em si, mas sim a quantidade de alternativas iguais em cada subclasse. Por isso que a gente chama de quantis, né? na estatística. Bem, então, prosseguindo. Aí aqui nós temos a comparação, né, da credibilidade com o lambda. Então, se a credibilidade de uma alternativa sobreclassificar a outra for maior do que esse lambda, significa que ela realmente sobreclassifica. Ou seja, o lambda é um nível de corte, como se fosse um sarrafo. Quanto maior esse valor, mais exigente é a nossa análise. Quanto menor, naturalmente, menos exigente. Ele varia de 0,5 até 1, né, até porque não faria sentido ele ser menor do que 0,5, porque se uma alternativa não sobreclassificar a outra, no mínimo, acima de 50%, quer dizer que ela foi sobreclassificada. Né? Entre aspas, ela levou para si mais do que 50% dos pesos dos critérios. É isso que a credibilidade quer dizer. Uma credibilidade de 0,6 quer dizer que ela levou, entre aspas, 60% do peso geral dos critérios analisados. Tudo bem? Então, se esse limiar de credibilidade for maior do que lambda, que o nível de corte, que o sarrafo, ela sobreclassifica. Se ela não for menor, ela não sobreclassifica. Tudo bem? Perfeito. Beleza. Então, resumindo aqui os passos para a aplicação do Electrimor. O primeiro passo é estruturar o conjunto de alternativas e critérios. Nós fizemos no capítulo 3, né? O segundo passo é comparação paritária entre critérios e também nas alternativas à luz de critérios qualitativos, mediante a escala apresentada de 5 pontos, né, do método Sapevo. O passo 4, os decisores eles definem valores de lambda, preferência fraca, preferência estrita e veto. Então, respondendo a sua pergunta, professor Euclides, foram definidos em conjunto com os especialistas, né, os limiares de preferência e veto. O passo 5, obtenção dos valores de BH e de BN, né, que são os limiares de classe, mediante as equações que eu apresentei. Na prática, esses valores são calculados automaticamente pela nossa ferramenta. Né? Nós desenvolvemos um software que implementa o método, então o usuário apenas imputa os dados e a ferramenta já calcula BH e BN. E, por fim, no passo 6, nós variamos o valor de lambda e verificamos a alteração nas classificações alternativas. Então, esses são os 6 passos. Tá? O método trabalha com distribuições pessimistas e otimistas. De um modo geral, na distribuição otimista, se a alternativa, no português claro, né, não for sobreclassificada ou não perder para um limiar de classe,
ela fica acima daquele limiar. Tá? Na pessimista, para ela ficar acima daquele limiar, ela tem que ser necessariamente melhor do que aquele limiar. Né? Nos métodos de sobreclassificação, não necessariamente uma alternativa ela vai ganhar ou vai perder. Pode não ter sobreclassificação. Então, a alternativa pode não sobreclassificar a classe e a classe também não sobreclassifica a alternativa. Se isso acontecer, a gente chama de incomparabilidade. Então, esse conceito pode ocorrer. Né? Então, não necessariamente a gente vai ter sempre uma alternativa melhor do que uma classe, ou o contrário, né? Ou uma classe melhor do que uma alternativa. Pode ter a incomparabilidade. É uma característica importante também dos métodos de sobreclassificação. Bom? Então, indo agora efetivamente para a aplicação do método, para quem está vendo em casa, está bem claro, né? 3 decisores, tá? Decisor 1, 2 e 3, são os 3 especialistas que eu falei anteriormente, e eles analisaram de forma paritária cada critério, né? Então, quem é mais importante do que o outro. Só para os senhores entenderem, quem está aqui na linha, ó, critério 1, esse valor ele é sempre baseado no critério que está na linha. Então, aqui 0, C1, com o que está na coluna, C1. Né? Então, é sempre do horizontal para vertical. É 0 porque é o mesmo critério. Tá? Então, na diagonal principal, todos os valores são 0. C1 com relação a C2, aqui tem 1, quer dizer que o critério C1 foi considerado pelo decisor 1 mais importante que o critério C2. Tá? Critério menos 2, aqui, ó, C2 com relação a C4, menos 2. Quer dizer que o critério C2 é muito menos importante que o critério C4 para o decisor 1. E essa análise é feita para todos os decisores. Bem? Então, aqui nós temos a soma normalizada, ou seja, agregando esses valores, e no final temos os pesos dos critérios, tá? Mediante essa avaliação paritária. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Essa, digamos que é uma parte tradicional desse tipo de Exatamente. avaliação dos pesos dos critérios. Né? Exatamente. Muito Quem bom. conhece o método HP, o método SAPEVO, já está familiarizado com essa análise, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, aqui nós obtivemos os pesos dos critérios, o preço obteve como já era de se esperar, né? O preço ele influencia a demanda e também o esforço interno, né? Indiretamente da empresa, porque quanto maior o preço, maior o lucro, normalmente, né? Que a empresa obtém com aquele ativo. Então, o preço obteve o peso mais alto, seguido da demanda de mercado, a certificação, o pré-requisito e o esforço interno foi considerado pelos decisores como o critério menos importante, né, na nossa análise. Tá? Então, prosseguindo, alguma dúvida, professor, está aqui? Não, tranquilo. Prosseguindo, agora avaliando as alternativas, os resultados, a tabela ficou um pouco grande, então os editores colocaram na vertical, né? Mas, de um modo geral, nós avaliamos as alternativas nos critérios qualitativos, né, como eu falei. Então, olha como é que fica grande a análise. Nesse caso, nós não fizemos por cada decisor, fizemos por consenso, porque ia ficar uma tabela muito grande, né? E o esforço cognitivo ia ser absurdo. Então, fizemos uma videoconferência com os decisores e eles chegaram a um consenso, né, entre cada alternativa à luz dos critérios qualitativos. Fizemos isso para 2 critérios, né? O esforço interno e a demanda de mercado, né? São critérios qualitativos. A gente não tem como mensurar números, né, para esses critérios. Então, nos reunimos com os decisores e chegamos a esses resultados. E aí, agregando todos esses valores, nós pudemos efetivamente aplicar o Electrimor, né, com todos os valores de BH e BN, e obtivemos resultados. Tá? Aqui nós temos, ó, como eu falei, BH e BN. Cada forma de obter os limiares gera 2 distribuições. Né? Então, uma pessimista e uma otimista, aquilo que eu falei, né? Na otimista, a alternativa tem que ganhar na correção. Na pessimista, ela tem que efetivamente ganhar da classe para poder ficar acima dela. Na otimista, basta que a classe não ganhe dela para que ela fique acima da classe. Por isso que sempre a otimista, o nome já entrega, né? Ela vai ser melhor do que a pessimista. Tudo bem? Então, aqui nós vemos, ó, a alternativa 18, por exemplo, obteve classe C na distribuição pessimista e B na otimista. Os 2 cenários, BH e BN. Né? Então, o que é interessante no método Electrimor é que, por usar BH e BN, né, ou seja, 2 distribuições estatísticas diferentes,
o próprio método, por simplesmente oferecer um resultado, ele já permite uma análise de sensibilidade, porque ele mostra 2 cenários diferentes, são calculados pelo método, e isso já permite verificar em diferentes cenários o comportamento das alternativas e consequentemente, um apoio à decisão mais embasado, né? Porque se uma alternativa obtém uma boa classificação em 2 cenários diferentes, tudo indica que ela realmente está naquela classe que o método mostrou, né, como resultado. É importante essa comparação que você falou, já dá a sensibilidade de uma tomada de decisão mais precisa. Exatamente. Já que você está comparando como ela caiu em uma classe ou outra, as alternativas, é muito interessante. E a gente dá para perceber pela tabela também que, no caso do BH, né, que o otimista já descarta a classe C, que vocês tinham aqui tranquilamente. Exatamente. Porque é aquela separação igualitária, né? Perfeito. Bem. Então, prosseguindo, aí nós chegamos no passo 5 aqui, né, já com resultados. Indo para o passo 6, primeiro a gente colocou os resultados, né? Então, 3 cursos obtiveram classe A, 4 classe C, ou seja, poderiam ser descartados, e 11 ficaram na classe B, que poderiam ser mantidos, né? Além disso, nós fizemos análise de sensibilidade, que é o passo 6. Variamos o valor de lambda, tá? Esse valor inicial que eu mostrei era para o lambda 0,8. Nós verificamos que era um valor que estava bem dentro ali, distribuindo as alternativas e efetivamente mostrando essa diferenciação. Só que a gente variou o lambda para cima, para chegar no valor máximo, que é 1, e para baixo, né, até 0,6. Verificamos o comportamento das alternativas, né? Então, classe A, B e C, e verificamos as diferenciações nessas classificações, justamente para mostrar para os especialistas que alguns cursos, independentemente do aumento de lambda, ele mantinham a classificação A ou não, né? Então, aqui, por exemplo, o curso A1, ele mantinha até 0,9, o lambda igual a 1, ele caía para B, né? Já o curso 3, ele se manteve como classe A em todos, ele foi o único que manteve que apresentou esse comportamento, mesmo com o lambda lá em cima, ou seja, com um cenário mais exigente, o terceiro curso, ele obteve a classificação A. Então, essa análise de sensibilidade foi bem interessante, foi elogiada pelo pessoal da revista, justamente por mostrar uma visão macro, né, da nossa análise, variando o limiar, né, que, entre aspas, esse sarrafo, né, que é o nível de corte. Isso é muito importante para quem vai tomar decisão, para os executivos de uma empresa que vão tomar decisão, que não precisam mergulhar no método, em nada. Tem uma tabela que consegue sintetizar claramente as alternativas à luz de vários cenários, de muitas variações, o que é bem importante para um tomador de decisão desse nível. Exatamente, professor. Perfeito. Então, ficou clara essa parte? Muito claro. Ok. Então, prosseguindo, aí chegamos nas considerações finais, e então, de um modo geral, ficou claro que o Electrimor pode ser usado em diversas aplicações, mas ele é especialmente indicado para problemas com muitas alternativas, justamente por categorizá-las em classes pré-definidas. Então, como o professor Marcos sempre fala, não existe uma ferramenta perfeita, né, Sim, que resolve todos os problemas. Então, o método Electrimor, como típico método de distribuição, ele é indicado para esse tipo de caso, né? Quando eu quero ter classes alternativas que apresentam bom desempenho, mau desempenho, enfim. Então, ele está sendo utilizado, já foi utilizado em várias aplicações reais. Na Marinha do Brasil, por exemplo, para classificar possíveis sedes para a esquadra da Marinha do Brasil, né? Até apresentei esse artigo hoje no SBPO, hoje pela manhã. Foi utilizado também para corrosão de tanques, utilizado para classificar impressoras 3D na manufatura aditiva. Ele está sendo bem empregado aí para portfólio de investimentos, para selecionar, para classificar, na verdade, ativos de investimento mais indicados para determinada carteira. Então, assim, a gama de aplicações é bem ampla, né, do método Electrimor, assim como os outros métodos mosquitério. Eu estou dando exemplos até para instigar um pouco a criatividade do pessoal que está ouvindo, que está nos assistindo. Legal. E me coloco à disposição desde já, caso queiram escrever artigos. Uma pergunta, Igor. Mas aqui, qual seria, então, na conclusão,
os próximos passos para esse trabalho? O que talvez pudesse fazer a mais para ir além? Ótima pergunta. O que a gente poderia fazer era integrar o método Electrimor, né, um tipo método de distribuição, como um método de ordenação de escolha. Por exemplo, se eu escolher aqui o Lambda 0.8, eu tenho 16% dos cursos na classe A, 60% na classe B e 22% na classe C. Só que o CEO da empresa, enfim, o cara do marketing, né, o especialista em marketing da empresa, ele poderia muito bem dizer, tudo bem, eu tenho recurso para aportar em 8 cursos, só que eu só tenho 3 na classe A, por exemplo. Eles já vão ser priorizados, naturalmente. Uhum. Dentre os cursos alocados na classe B, quais seriam os 5 mais indicados para compor esses 8 que eu quero, por exemplo? Poderia aplicar um método de ordenação só nos métodos da classe B. Então, ao invés de analisar 18 cursos, eu analisaria 11. Já diminuiria bastante o meu esforço cognitivo. Um exemplo. Né? Então, ele é bem aplicado em metodologias híbridas, né, com algum outro método de ordenação ou de escolha. Muito bom. Muito bom, Igor. Excelente trabalho. Você vai defender a sua dissertação quando? A previsão é que eu defenda em fevereiro do ano que vem. Já está praticamente pronta. O estudo de caso, na verdade, está referendado por esse artigo, né? Então, assim, vou seguir exatamente essa metodologia. E na minha dissertação eu vou propor um framework para a seleção de pessoal, né? Classificação de pessoal, na verdade. Uhum. Isso, para a Marinha do Brasil, né? Sou oficial da Marinha, então a minha dissertação é bem voltada para o meio militar. Então, propor um framework aplicando Electrimor para indicar os oficiais, os militares em si, que poderiam ser promovidos por merecimento na classe A, os militares que iriam promovidos por antiguidade, né, quando dá o tempo de serviço, na classe B, e os militares que, por mau desempenho, não deveriam ser promovidos junto com sua turma, né? Então, enfim, e aí a Marinha tomaria suas atitudes aí disciplinares cabíveis. Então, em linhas gerais, essa já é a minha dissertação, né? Já está referendada, agora é só esperar a defesa. Muito bom, Igor. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo apresentar para a gente aqui. E vamos aguardar a sua dissertação, a sua graduação aí no mestrado. E depois, quando você se decidir pelo tema que vai adotar no doutorado, a gente volta aqui a conversar. Com certeza, professor. Agradeço mais uma vez o convite. Foi uma honra eu compartilhar o trabalho fruto da minha dissertação com o senhor, com o professor Marcos e com o pessoal de casa. Espero ter ficado claro, né, o intuito do artigo e, em linhas gerais, para que serve o método Electrimor. Desde já me coloco à disposição, principalmente para o pessoal de casa, né, se quiserem pesquisar, tirar dúvidas. Posso deixar meu e-mail para o professor Euclides para depois divulgar, meu e-mail, meu perfil no ResearchGate para os senhores verem outras pesquisas com Electrimor e outros métodos multicritério aí do nosso grupo de pesquisa. Fiquem com Deus, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Não sei que horas vocês estão assistindo. E cuidem-se. Obrigado. Até mais. Até mais, professor.